E aí, como vocês estão? Falem aí nos comentários se vocês estão gostando dos vídeos, se vocês estão achando proveitoso esse estudo das escrituras, porque aí eu posso melhorar, caso não esteja fazendo alguma coisa tão bem. Hoje nós vamos continuar estudando Mateus. Estamos em Mateus 5, vamos para o versículo 13. Aqui é parte do Sermão da Montanha. Diz o seguinte: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, ou seja, não tiver sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vocês devem achar interessante que o sal ele perde o sabor, a propriedade química que dá o sabor, por mistura. Ou seja, se o sal for velho, ele não vai perder o sabor. Mas se ele se misturar com outras substâncias, ele se torna, como diz aqui, insípido. O que isso mostra para nós? Mostra que nós que fomos chamados e escolhidos para ser o sal da terra, o sabor dos homens, vamos perder a qualidade se nós nos misturarmos com as coisas desse mundo. Existem certos programas de televisão e na internet que não são para o cristão. Existem certos livros que não são para nós. Existem certas substâncias que as pessoas ingerem ou usam que não são para nós. Porque se nós nos misturarmos com essas coisas, e você vai ter que discernir o que é cristão, o que não é, a Bíblia dá algumas orientações, mas você tem que decidir, sabendo pelo Espírito de Deus, discernir o que é, o que não é. Se você se misturar, você vai perder o seu sabor. E a Escritura diz, para nada mais presta a não ser para ser pisado pelos homens. Então, seja o sal da terra. O sal da terra não pode ser misturado, não importa a tua idade. O sal velho não perde o sabor. O que faz o sal perder o sabor é a mistura. Então, não se misture, não se contamine. Continuando essa analogia sobre a importância de sermos distintos e diferentes, o Senhor Jesus Cristo acrescentou: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não é verdade? Se a cidade está edificada sobre o monte, você não tem como esconder ela. Todo mundo vai ver. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Então você não coloca uma vela e põe uma cesta em cima da vela. Mas o que você faz com a vela? Você coloca, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Então você coloca no alto. Nós somos essa luz que precisa ficar no alto, essa cidade que está no monte. Por quê? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Porque quando as pessoas do mundo verem as nossas boas obras, verem a luz de Deus brilhando em nós, elas vão glorificar Deus. Não vão glorificar nós, tá? João Batista, nós vamos ver em outros livros de escritura, a pregação dele não era assim: venham a mim. Não. Vão até Cristo. Ele preparava o caminho. Ele dizia, é necessário que ele, Cristo, cresça e eu desapareça. É assim que os discípulos fazem. Nós nunca queremos chamar atenção para nós. Não é nós que somos bons, mas é Cristo que é bom. Nós temos, talvez, alguma habilidade ou desenvolvemos algum talento, mas é só por causa de que Jesus Cristo nos permitiu. É Deus que nos deu essas coisas e não é mérito algum nosso. Então a gente sempre tem que direcionar as pessoas para a verdadeira luz que é Cristo. Nós refletimos a luz dele. Nenhuma luz teríamos se não fosse a luz de Deus. Aí Jesus Cristo, ele diz algo importante para aquele povo que estava vivendo sobre a lei de Moisés. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nenhuma jota ou tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. O que ele está dizendo então é que ele veio cumprir as profecias, inclusive a lei de Moisés. Como o apóstolo Paulo vai ensinar, ela vai servir de aio para nos conduzir a Cristo. Ela vai ser um link, entre os símbolos que tem na lei de Moisés e os atos de Jesus Cristo. Então, se os verdadeiros adoradores eles buscassem a essência da lei, eles iam encontrar Cristo em todos os aspectos e símbolos que tem a lei de Moisés.
E é isso que Cristo está dizendo aqui. Eu vim para cumprir as profecias. Mateus, como alguém que está muito preocupado em mostrar que o Velho Testamento está se cumprindo na pessoa de Cristo, ele cita essa parte do Sermão da Montanha com ênfase. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Veja que Cristo ele não estava tirando a importância do passado. Os 10 mandamentos continuavam válidos, os ensinamentos de Abraão, Isaac, Jacó e de todos os outros profetas que ainda estavam válidos, mas ele estava cumprindo aspectos da lei de Moisés. Aquele, porém, que os cumpre e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Outro grupo importante que eu não mencionei antes, já falei dos fariseus e saduceus, são os escribas. Os escribas são os doutores da lei, as pessoas mais sábias, mais cultas, que mantinham os registros e que estudavam a lei. E Jesus Cristo está fazendo aqui uma acusação muito semelhante a João Batista, né? Que os escribas e fariseus, eles estavam abaixo das expectativas divinas, porque eles podiam conhecer muito da formalidade, mas não estavam colocando os mandamentos de Deus no coração e vivendo isso de verdade. Então ele disse, vocês precisam fazer mais e melhor do que os escribas e fariseus. Ouviste o que foi dito pelos antigos. E aí, agora, Cristo ele vai começar a mostrar como a lei que ele traz é superior à lei de Moisés, que é uma lei importante, mas que prepara para essa lei maior. Se as pessoas realmente entendessem o significado da lei de Moisés, elas iam fazer essa transição de maneira natural e apreciar. É uma lei maior, que não era tão dura nos aspectos formais, mas que exigia muito de uma mudança de atitude, né? Internamente você precisa se converter a Deus. Porque tem pessoas que vão para a igreja e não estão convertidas. Tem pessoas que leem a Bíblia talvez porque o pai mandou, né, ou para fazer estudos acadêmicos. Elas não lêem com verdadeira intenção de se converter. Então existe uma diferença e Cristo está traçando essa diferença aqui. A lei menor e a lei maior. E olha o que ele diz. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolorizar contra seu irmão será réu de juízo. Então, não era chegar ao extremo de matar, mas se você já ter raiva do seu irmão, você já vai sofrer consequências como um pecado sério. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então, você vê, é muito superior. Não precisava chegar aquele crime terrível de tirar a vida do seu próximo. Já atitudes de ódio já eram condenadas por Jesus Cristo. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, antes de participar da formalidade da lei de Moisés, se arrepende, se reconcilia com seu irmão. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te entreguem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Então, se desentendeu com alguém, da família, do trabalho, da escola, vai e se reconcilia. Ah, mas eu não fiz nada de errado, ou a pessoa ela tem parte nisso também. Gente, não é a atitude certa. Arrependimento, perdão e deixe que Deus julgue, mas faz sua parte para se reconciliar. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Adultério é a relação sexual de alguém casado com alguém que não é a sua esposa ou seu marido. Isso daí era proibido pela lei da antiga Israel. De modo que a pessoa que fosse pega cometendo adultério podia até pagar com a própria vida. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, apenas olhar e atentar para cobiçar
você já cometeu adultério, uma lei muito superior. E aqui ele fala, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, mas as mulheres que olharem para um homem para cobiçar, também cometem esse pecado. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja o teu corpo lançado no inferno. Vou parar por aqui no 30 e vou explicar para vocês rapidinho esses versículos. Cristo não está dizendo que literalmente você tem que arrancar um membro do seu corpo, né? Se você olhou para alguém, sei lá, viu pornografia, vai arrancar teu olho. Não é isso. Se você fez alguma coisa errada, corta teu dedo. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui é que você precisa fazer mudanças, e às vezes mudanças radicais. No corpo de Cristo, na sua igreja, quando alguém comete um pecado sério, às vezes esse pecado tem que ser punido com a excomunhão, porque é melhor que essa pessoa ela seja expulsa para preservar o corpo de Cristo do que todo o corpo se deteriore. Então, são instruções que ele está dando. Aqui no Sermão da Montanha, às vezes parece que Cristo está falando mais aos discípulos mais chegados, apóstolos, dando instruções de como eles deviam se comportar, né? Por exemplo, a gente vai ver que ele fala que quando eles fossem viajar para pregar o evangelho, eles não se preocupassem com o que comer, o que vestir. Outras instruções parecem ser mais gerais ao público, então é difícil ver essa divisão. Mateus ele compilou tudo na pressa que ele teve. A gente vai ver o Sermão da Montanha em outras partes também. Eu sou grato por Mateus ter compilado essas coisas, mas às vezes não fica tão claro qual público que ele está se dirigindo. A gente sabe que ele pregou isso, mas talvez ele tenha se virado a um grupo mais específico, né? Não sei, uma ideia. Essas instruções aqui sobre o corte da parte do corpo, me parece que ele está falando mais sobre a liderança agindo para aqueles que cometem pecados sérios. Mas também pode ter uma aplicação pessoal para nós. Mas, por favor, não significa que você cometeu um pecado você tem que se mutilar. Essa não é a doutrina de Cristo. Ele não aprova esse tipo de coisa, embora algumas crenças tenham se distorcido a chegar a esse ponto. Não é isso, tá? O que ele está dizendo é que nós temos que fazer sacrifícios para cumprir a vontade de Deus. E algumas vezes nós temos que recusar a prazeres e a mudar nossa atitude para agradá-lo. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. Encontro vocês na próxima.